Meu amado, minha amada, trago mais uma mensagem profética da parte de Deus para você. Pegue suas Bíblias, abram em Gênesis capítulo 12. Hoje eu gostaria de fazer um estudo bíblico com vocês. Eu gostaria de tratar do tema do chamado de Abraão. No capítulo 12 de Gênesis, Deus fala a Abraão. Leiam comigo. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por que eu trouxe aqui o chamado de Abraão para conversar com vocês, amados? Porque eu acredito que muitos de vocês devem estar diante de um chamado de Abraão, mas não perceberam isso. Olha o que tem por trás do chamado de Abraão. Vamos entender um pouquinho o contexto histórico em que esse chamado foi feito, em que Deus revelou a Abraão qual seria o chamado dele, em que Deus faz promessas a Abraão. Abraão é filho de Terá. Abraão nasceu na cidade de Ur dos Caldeus. Posteriormente veio com seu pai para Harã, que fica na Mesopotâmia, norte da Mesopotâmia, atual Iraque. Depois da morte de seu pai, Terá, Deus faz esse chamado a Abraão e diz para ele: sai da terra que você está, aparta-te da tua parentela, da casa de teu pai, e vá para a terra que lhe darei. Imagine que naquela época, Abraão, ele vivia num povo que era pagão. Os pais de Abraão, todos os seus parentes, eles prestavam culto a outros deuses, não a Yahvé, não a Jeová. Então imaginem que Abraão, quando recebeu esse chamado, ele foi muito criticado pelos seus parentes, pelos seus amigos. Ninguém deve ter acreditado nele. Ninguém deve ter confiado na promessa que ele recebeu. A cidade de Harã, onde Abraão havia fincado raízes, era uma cidade que tinha um solo fértil, era uma cidade rica. E Deus indicou para Abraão a terra de Canaã. Terra de Canaã, onde moravam os cananeus, era a terra deles naquele momento. E Deus fez uma promessa: darei aos seus descendentes a terra de Canaã. Então Abraão, confiando na promessa de Deus, saiu de Harã, andou cerca de 900 quilômetros até chegar na terra de Canaã. Lá ele chegou a se fixar em Betel, depois teve que sair para o Egito, no momento de escassez de alimentos em Canaã. Ou seja, Canaã não era tão fértil quanto Harã, a cidade que ele estava antes. Depois de um tempo no Egito, em que Faraó tomou Sara, a esposa de Abraão, como sua própria esposa, durante um período, e foi castigado por Deus por isso, com doenças horríveis. Abraão saiu do Egito,
muito mais rico do que entrou, porque depois que Abraão passou a cumprir a promessa, passou a aceitar o chamado que Deus tinha na vida dele, Abraão se tornou um homem muito próspero. Abraão volta do Egito, volta para a terra de Canaã, e Abraão acaba se fixando definitivamente em Hebrom. E a partir daí, Deus cria o povo hebreu. Então Abraão não era hebreu, Abraão nasceu em Ur. Abraão era semita, era descendente de Sem, filho de Noé. Mas Abraão não era hebreu, ele não nasceu em Hebrom. O povo hebreu se originou a partir de Isaac, filho de Abraão, o filho da promessa. Mas Abraão confiou na promessa do Senhor. Se apartou da sua parentela, saiu da terra que era fértil, acreditou que um dia teria uma descendência. Lembre-se, Sara, sua esposa, era estéril. Consegue imaginar o que os amigos e os parentes de Abraão disseram para ele? Certamente disseram: Abraão, você é louco em acreditar nessas promessas. Você vai abandonar os nossos deuses e vai passar a prestar culto a Yahvé? Você vai deixar a terra de Harã, é uma terra fértil, e vai para Canaã, que tem locais férteis, outros não tanto, tem períodos de escassez de alimentos. Uma terra que fica a quase 900 quilômetros daqui. E você acredita que Deus criará uma descendência que não poderá ser contada? Criará uma grande nação a partir de você, se a sua esposa é estéril? E Abraão não olhou para a esquerda, não olhou para a direita, olhou só para Deus, confiou em Deus, confiou na promessa, confiou no chamado que ele tinha e deixou Harã e foi cumprir a promessa de Deus. Foi para Canaã e ao final se fixou em Hebrom, e a partir dali Deus criou com o nascimento de Isaac, o filho da promessa, uma grande nação que é o povo hebreu. Meu amado, minha amada, será que você não está passando pela mesma coisa? Será que você não tem uma promessa de Deus que aos olhos do mundo, aos olhos da sua família, aos olhos dos seus amigos, é algo inacreditável? Será que algum de seus amigos, ouvindo a promessa que Deus lhe fez, sabendo do chamado que Deus tem com você, não acham que você é louco? Bem, meus amados, eu acredito que muitos de nós estamos passando por isso. Então a mensagem que eu queria deixar hoje é que você acredite no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Confie na promessa, acredite no chamado que Deus tem para você e cumpra esse chamado. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, olhe só para Deus. Deus é onisciente, Deus sabe de todas as coisas. Não existe presente, passado e futuro para Deus. Deus conhece tudo. Ele conhece o seu futuro. Ele sabe o que é melhor para você, muito antes de você saber. Então não é o seu amigo que sabe o que é melhor para você, não é o seu pai, não é sua mãe, não é seu tio, sua tia. Quem sabe o que é melhor para você é Deus. Deus sabe o que é melhor para você. E se Deus falou com você e te fez uma promessa, acredite, Deus é fiel. Deus vai cumprir essa promessa. Sem falta. Nem antes e nem depois. Deus vai cumprir a promessa no momento certo. Deus sempre chega na hora certa de cumprir as promessas que Ele faz.
Que Deus os abençoe abundantemente. Um beijo no coração de vocês.